Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje é Autismo pelo Olhar de uma Mãe, em comemoração ao Dia da Conscientização do Autismo, que foi ontem, domingo, dia 2 de abril. A entrevista vai ser com a Fabiana Silva, mãe da Helena e coordenadora do Mulheres de Esperança aqui no Brasil, nossa querida Fabi. Bem-vinda ao Fico por Dentro mais uma vez, Fabi. Obrigada pela participação. Obrigada. Bom dia, Fabinho. Bom dia, Poli. Bom dia, queridos ouvintes. Hoje eu tô aqui como a mamãe da Helena, né? Então, tô muito feliz por essa oportunidade, pelo convite. Obrigada. Fabi, eu queria que você trouxesse assim no início do programa de hoje, não é? Sobre ontem foi o Dia da Conscientização do Autismo e eu queria saber de você um olhar de mãe sobre a importância dessa conscientização. Olha, eu acredito que essa conscientização, esse olhar já começa por nós que convivemos com eles diariamente, né? É muito desafiador estar com algo que é diferente, né? Você conviver. E no nosso caso, eu e meu esposo, a gente nunca tinha tido contato, né? Nem familiar, nem com amigos, né? Com alguém autista. Então, foi toda uma adaptação. A gente ainda está se adaptando, né? Eu acho que é uma caminhada. Então, essa conscientização, esse dia, né? De lembrar da necessidade deles é muito importante porque faz com que a nossa mente se abra, né? Se abra para o novo e vê aí que eles estão aí. Eles estão aí em todos os lugares. Fabi, você já contou pra gente ontem na entrevista, mas eu acho bom a gente voltar por conta, né, da data mesmo. Eu queria que você contasse como é que foi a descoberta da Helena, né? Como que vocês descobriram, quantos anos que foi, que hoje ela já está com 10 anos, né? Como é que foi esse momento da descoberta? Então, nós fazemos tratamento com a Helena desde os 4 anos e meio, quando a gente descobriu que ela tinha epilepsia, né? Que anos depois a gente descobriu que é algo genético. Mas eu sentia que tinha mais alguma coisinha ali, né? A gente observava ela, às vezes em questões da escola, né? Algumas dificuldades que apresentavam em casa mesmo. E ela foi aí dando alguns sinais. E eu desconfiava que tinha mais alguma coisa, mas não é tão simples assim a gente conseguir o diagnóstico do autismo, né? Você ter certeza de algo. Então, nessas idas a médicos, neuropsicólogo, avaliações, exames, etc., nós conseguimos o laudo, né, do autismo tem 2 anos, vai fazer 2 anos. Foi um pouquinho depois do início da pandemia, acho que 2021. E desde então a gente consolidou aí que a gente tem em casa uma criança especial, um autista, né? E foi assim que a gente, basicamente, a história é grande, faz muitos anos, muita coisa aconteceu, mas basicamente é isso. Fabi, como é que é o dia a dia de vocês, assim? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, porque a gente sabe que cada um responde de uma forma ao autismo, não é? Mas para a tua família, como é que é, em geral, o dia a dia? Porque às vezes tem gente que está ouvindo a gente que ainda não consegue entender bem a rotina, né? Conta pra gente como é que tem sido para vocês. A Helena, ela tem um nível leve a moderado, em alguns casos é moderado também. E ela precisa de suporte para algumas coisas rotineiras, né? Como escovar os dentes, tomar um banho. Ela toma um banho, agora ela está começando a tomar o banho do jeito dela, mas o sabonete lá e ela aqui no chuveiro. E a gente tem que ficar lembrando, Helena, faz isso, faz aquilo, né? Tem um pouco de dificuldade de lavar o cabelo e tal. Então, tem algumas coisas práticas, assim, que a gente tem que demandar uma paciência maior, um tempo maior. E é engraçado porque eu descobri há pouco tempo que em meninas a incidência do autismo é menor do que em meninos. A maioria são meninos, né? E a Helena, como você disse, cada um se manifesta de um jeito. A Helena tem umas características diferentes. Por exemplo, ela é sociável, ela gosta de conversar e aí entra a questão que ela não entende a limitação do outro, o tempo do outro, que existe um limite para as coisas, do espaço e tal. E aí com isso ela tem a dificuldade também de se relacionar, né? De se relacionar com a criança, com o adulto, nos lugares. Então, por exemplo, se a gente dificilmente a gente consegue ir fazer um mercado juntos, em família, assim. Tipo, vamos fazer despesa todo mundo junto. Fazer compras, despesa. Não sei como que o ouvinte fala aí na casa deles. A gente sempre
Um vai e o outro fica com ela, né? Ou se vai todo mundo junto, às vezes acontece, estamos na rua, vamos passar no lugar, ó, vamos dar uma volta, vai dando uma volta enquanto o outro vai rapidinho fazendo a compra, né? Porque o mercado é um lugar muito atrativo para a criança. E para ela ali tem muitas luzes, muitas pessoas. Ela tem a necessidade de mexer nas coisas, de pegar, porque ela fica apertando os pacotes, ela quer organizar. Se as coisas estão bagunçadas, eu falo para ela que ela vai trabalhar em mercado, alguma coisa assim. Porque ela tem que colocar tudo no lugar e tal. Então, assim, é um outro mundo, assim, é uma outra... É uma adaptação. É uma né? adaptação. Tudo é adaptação. E aí, automaticamente, a família também, como você disse, né, precisa se adaptar. Então, os passeios, as saídas, tudo isso você tem que pensar o que vai ser bom para ela também. Viagens em família, né? Vocês têm que tudo fazer uma programação diferenciada, sempre pensando no bem-estar dela. Sempre pensando no bem-estar dela. A gente, uma vez a gente passou um final de semana no hotel, achando que a gente ia descansar. Só que não. Acho que o ambiente do hotel, enfim, o café da manhã, eu falei, nossa, a gente vai tomar um café da manhã gostoso, né? E aí a gente pensou, pô, é um lugar tranquilo, a gente vai poder descansar, mas aquele final de semana foi tão cansativo, ela desregulou algumas vezes, foi tão... Acho que eu voltei mais cansada para casa do que se eu tivesse ido pro hotel. Mas a gente tem que ir se adaptando. Como o Fábio falou, a gente vai vendo as possibilidades e tentando se encaixar. A gente não pode... nós entendemos assim, que a gente não pode nos retirar das oportunidades, né? De se distanciar das pessoas, que isso também nem faz bem para ela e nem para as pessoas que podem aprender com a situação. Mas a gente tem sempre, sim, que adaptar o que for melhor para ela, né? Muito bom. E a gente vai entrar, Fabi, daqui a pouco, na questão dos direitos dos autistas, como correr atrás disso, que a gente sabe que talvez não seja tão fácil, né? E se tratando do nosso país, a gente sabe que tem lei para tudo, mas burocracia triplica. Sim. Então, assim, mas antes de chegar nesse ponto, já que a gente está falando de convívio, eu queria que você trouxesse para a gente como as pessoas que convivem com vocês e com quem tem alguma criança autista por perto, como que pode ajudar? No caso, por exemplo, de igrejas. Na minha igreja também tem uma criança. E uma pergunta que eu comentando com uma amiga de lá ontem, ela fez, Polly, como que a gente age? Porque parece que eles se isolaram, porque eles não conseguem lidar com a situação na igreja e as pessoas da igreja não sabem como lidar, como ajudar e fica meio que todo mundo de mãos atadas. Conta um pouquinho para a gente como que pode ser esse convívio social da melhor forma possível para ambas as partes. Olha, essa tensão, ela existe e eu quero dizer que ela existe primeiramente para os pais, né? Quando a gente sai com eles de casa, como eu volto a dizer, estou dizendo aqui da minha experiência com a Helena, né? Eu não sei como que é para outros pais que têm filhos assim, autistas também, que já estão convivendo com eles há bastante tempo, que as crianças já estão aí, né? Já são adultos e tal. Mas a gente sai sempre com uma atenção, assim. A gente nunca tá 100% naquele lugar. Eu nunca tô conversando com uma pessoa 100%. O meu ouvido, os meus olhos estão em outros lugares, Aonde que ela tá, o que ela tá fazendo, quem tá com ela. Porque eu sinto que ela vive num mundo, assim, muito lúdico, muito literal e tal. Então, para acontecer alguma coisa, é 1, 2. Então, os pais nunca estão 100% ali, né? Então, mesmo que a gente vá no culto, eu tenho, graças a Deus, lá na igreja, as pessoas receberam a gente muito bem, recebem a Helena muito bem, acolhem ela com muito carinho e me dão uma força, assim, às vezes eu estou num compromisso, alguma coisa, sempre tem alguém lá entretendo ela, conversando, deixando ela participar das coisas e tal. Mas eu sempre estou aqui. Cadê a Helena? Onde está a Helena? Gente, só um minutinho que eu vou... Então, eu acredito que o melhor medidor para isso são os pais. Assim, se você tem interesse de auxiliar, de estar perto da família ou se mostrar disponível para ajudar de alguma forma, converse com os pais, né? Porque às vezes os pais precisam assim de 5 minutinhos para poder ir no banheiro mais tranquilo, ou a criança está até fazendo uma atividade assim, mas eu só preciso ir ali, você pode só passar um olhinho nele, né? E a pessoa às vezes fica com temor, se acontecer alguma coisa, como que eu vou agir e tal. Não se aproxime, né? A minha dica é não ir direto na criança primeiro, porque cada criança se comporta de um jeito. Alguns não gostam de toque, não gostam de interação social com o olhar, não gostam de ganhar as coisas. Cada um tem o seu jeitinho. Então, se aproxime do pai.
porque os pais vão adorar receber um auxílio, uma ajuda, né? E a igreja, eu acredito que é importantíssima, assim. Acho que todas as igrejas precisam, de alguma forma, se preparar, abrir esse olhar para receber eles melhor, porque eu acho que quando você acolhe alguém que tem alguma dificuldade, você acolhe a família toda, você acolhe a sociedade, é muito mais fácil as pessoas estarem na igreja, né? Você, como mãe, como pai, estar na igreja, participando da igreja, quando seu filho é acolhido, do que se ele não for. Dificilmente você vai estar lá. Então, eu acho que é muito importante esse acolhimento também. É verdade, muito importante mesmo. E uma coisa legal que nesse ano eu vi muitas igrejas postando sobre isso, né? Sobre a inclusão dos autistas, fazendo homenagens e tudo. Eu achei muito bacana isso. Isso mostra que a gente está evoluindo, né? Como pessoas, como humanos, isso é ótimo. Mas, Fabi, falando agora dos direitos, quais são os direitos que os autistas têm? E ele só vai ter a partir do momento que ele tem o diagnóstico, então? Sim. Os direitos, vamos dizer assim, que eles têm todos os direitos, né? Mas o direito em si, você consegue comprovar, como, por exemplo, a criança, em alguns brinquedos, em alguns parques, ela tem direito a metade. Eu levei ela no zoológico, paguei só metade da entrada dela no zoológico, que ela já paga, né? Por causa da idade, paguei metade da entrada do zoológico, num parque. Tem lugares que eu levei ela para brincar, que ela tinha acesso livre. Assim, mãe, ela pode ficar o tempo que ela quiser, deixa ela entrar e tal. Mas, para tudo isso, você precisa ter o laudo médico com o CID, que é o cadastro da deficiência, né? Que é o F84, se eu não me engano. E com esse laudo médico você consegue ir atrás dos direitos. Então, esses direitos básicos, vamos dizer que eles têm que ter acesso à arte, à educação, né? A questão da educação é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Conta pra gente aí sobre isso, Fabi. Porque a minha filha hoje está numa escola pública, né? Ela já está há 3 anos na escola pública. E adaptação sempre, assim. Ano passado mudou de classe 2 vezes. Esse ano começo do ano já estou tentando transferir ela para uma outra escola para tentar ver se consigo melhorar a questão da educação dela em sala. Infelizmente, os profissionais não estão preparados para recebê-los e a questão sempre é adaptação. Então, a questão de adaptar material para eles não estão preparados para isso. Eu também não sei qual o interesse dos profissionais, né? Em se prepararem, porque no momento eles são uma minoria. Então é muito mais difícil você ter 30 alunos numa sala que você vai seguir a mesma regra de lição e ter que adaptar para um só. É muito mais difícil. Então, você tem direito, por exemplo, a ter eles dizem, né, que é como se fosse uma atendente de sala. Você faz essa solicitação para a escola manda para a corregedoria, e, enfim. Mas isso, às vezes, acontece depois de 2 anos, chega uma atendente de sala. Tem uma amiga minha que, sei lá, depois de 1 ano, 2 anos, conseguiu atendente para o filho. E nesse período todo, ela ficou em sala com o filho. Ela, como mãe, ficou em sala com o filho durante o ano letivo inteiro para auxiliar ele no aprendizado. E aí, nenhuma escola pode negar vaga para uma criança autista. Só que aí você vai, por exemplo, em escola particular, em busca de uma vaga, você quer pagar por esse serviço, né? E aí a escola, a classe está cheia, eu só tenho 1 aluno por sala, então cada um aí coloca a sua... Não tem vaga. Não tem vaga. Então, mesmo você querendo pagar, você não consegue a vaga. Então, eu acho que a questão de saúde, que é acesso a bons médicos e essa questão do laudo, de bons exames e educação, acho que é o mais difícil, assim, que a gente tem para acessar. Ô, Fabi, a gente fica aqui pensando também, né? Você falou que quando você está com ela, o tempo inteiro é olhando ela, onde que ela está, o que ela está fazendo, com quem que ela está conversando. O tempo inteiro isso, né? A gente imagina que na sua casa, enquanto você está com ela, é assim. A gente vê alguns famosos aí, a gente não vai citar os nomes, que é até referência aí no cuidado com filho autista, que é muito bacana. Só que assim, a gente imagina que ele tem milhões de empregadas, milhões de funcionários, motoristas, tudo, que não é a realidade da maioria das pessoas, né? No seu caso, como que você faz? Você trabalha, seu marido trabalha, ela estuda, como é que vocês se desdobram aí para dar conta de tudo isso? Se desdobra, como você... É a palavra, né? Se desdobra. Tem dias que eu falo assim, vou trabalhar só à noite, vou trabalhar só à tarde. Tem dias que são mais corridos por causa da rotina dela, tem dias que a gente tem exame, tem médico, enfim. Mas tem dias que realmente não foi um dia bom, ela não dormiu muito bem, às vezes tá adaptação de remédio. Como a gente também às vezes não dorme bem, não acorda muito bem, aí junta que eu não dormi bem e ela não dormiu bem, e aí fica uma coisa assim. Mas a gente tem que seguir a vida, né? Somos só nós dois com ela no momento e
A gente, no dia a dia, não tem rede de apoio, assim, não tem alguém que eu possa deixar a Helena, ou que eu possa colocar ela num período e enquanto eu trabalho. Então, eu tô trabalhando e se ela tá comigo, como eu disse, é um ouvido lá na sala e o outro aqui e o tempo todo ela vem chamar minha atenção. Se ela tá comigo, ela tá comigo, literalmente. Então, ela vem o tempo todo aqui. E a gente vai se desdobrando para fazer todas as coisas e organizar horários para atender a demanda dela e não deixar a vida parar, né? Mas é cansativo. Tem dia que a cabeça tá... A mil, né? A mil, ou assim, muito cansada, assim. Teve dias que eu me desgastei muito emocionalmente com ela em casa. Ela tinha desregulado várias vezes durante o dia. E ela estava muito nervosa, muito triste. E eu também estava. E aquele dia eu lembro que meu esposo chegou à noite. Eu falei pra ele, pensei assim, eu vou dormir na casa da minha mãe hoje. Nossa. Eu não queria ficar no ambiente, é incrível isso. Mas eu não queria ficar naquele ambiente da casa ali. Eu tô sendo bem sincera em dizer então, era isso que eu ia dizer. É bem interessante você falar isso, porque você tá trazendo a realidade de uma mãe que muitas passam e às vezes se culpam. Como se não pudessem sentir isso, sendo que nós somos humanos e temos as nossas limitações. Sim. Então, é muito interessante, sim, você trazer isso. É muito difícil. Mas aí eu falei assim, não vou deixar ela nessa situação com ele, porque ele chegou agora... se eu colocasse isso pra ele, ele ia falar, tudo bem? Tranquilo, né? Mas eu não quis fazer, porque eu falei, ele chegou agora do trabalho cansado, né? Vai pegar já aí o bonde andando, como o pessoal diz e tal. E eu fiquei ali, mas realmente tem dias que são muito desgastantes, assim, pra gente. Eu imagino quem é mãe de um nível 3, de um severo, uma criança que não fala, ou que falava e parou de falar, né? Que já é muito grande, precisa do auxílio pra trocar, pra fazer um monte de coisa. É bem cansativo, é bem... Eu acho que emocionalmente o cansaço maior nosso não é nem físico, é emocional mesmo. E como que a gente consegue ou criar uma rede de apoio, incentivar outras pessoas e de onde vem essa tua força? Que é bem complexo tudo isso que vocês estão vivendo. Eu acho que a família, os familiares e amigos, né, que amam a família, que podem estar próximos, é bem importante, assim, que se faça presente, né? Eu tenho irmãos, eu tenho minha mãe ainda, né, e... Graças a Deus pela vida da minha mãe, porque ela me socorre algumas vezes. E eu sinto eles, assim, bem dispostos quando podem estar nos acompanhando e poder cuidar da Helena pra gente, né? Ficar com ela. E inserem ela nas coisas, no aniversário e tal. Tentam fazer de tudo para ela participar. Isso é muito bom. Então, é muito importante. Se você tem um amigo, um vizinho, um colega do prédio que você fez amizade, sabe? Ou um familiar, alguém na igreja... Se mostre presente para aquela família, porque é muito importante. Eu acho que toda mãe precisa de uma rede de apoio, né, Fábio? O Fábio que tem as meninas pequenas em casa sabe quanto que a André precisa dar uma respirada de vez em quando. Minha sogra e meu sogro viajaram, ficaram um mês na Bahia. Eu fui buscar eles sábado na rodoviária. Falei, vocês vão viajar? Acabou, minha amiga. A minha rede de apoio não vai viajar só daqui 10 anos, quando as meninas estiverem maiores. Aproveitaram, né? A última viagem que vocês fizeram. Então, é muito importante a gente ter essa rede de apoio. Dificilmente os pais de autistas têm uma rede de apoio porque as pessoas desconhecem, têm medo, ou não vão saber lidar com a criança, né? Então, mas mesmo assim, se abra, né? Dê oportunidade, fique pouquinho tempo, vai se acostumando com a criança ou com os pais, né? Vai conversando, vai entrando nesse mundo que é um mundo muito, muito, muito especial, muito bonito. Eu acredito que, como você disse, a força que vem, eu fico pensando sempre assim, se eu não tivesse o Senhor, eu não sei como que eu conseguiria passar por isso. Sempre Ele, né? Não sei. Fabi, pra gente encerrar, o que a gente não pode falar pros pais de autistas? Isso é uma coisa que é tão comum, né? As pessoas falam coisas tão desagradáveis às vezes que você fala assim, não... Né? Como é que a pessoa tem capacidade de falar isso? Então, fala pra gente alguns exemplos do que a gente não pode falar. Os pais estão se descobrindo nesse mundo ainda, assim como a criança, né? Então, assim como é muito sensível pra criança algumas coisas, pros pais também é bem sensível. Então, por exemplo, você desconfiar da questão da criança, da saúde da criança. Será mesmo que ele tem? Mas ele é tão normal. Não tem nenhuma característica, gente. O autismo não tem características físicas. Não é como síndrome de Down, né? Que você olha ou outras síndromes, né? O autismo não, é uma questão comportamental, é uma questão que não tem cura. Então, não desconfie. Quando alguém chegar em você e falar, meu filho, eu fui no médico, e assim, claro, né? Tem que ter essa parte do médico, de passar ao médico, e a gente ter uma aprovação ali, porque eles que são conhecedores disso.
Mas se você desconfia de alguma coisa, vá atrás, se informe, procure, né, os seus direitos e procure os médicos, mas não desconfie do laudo da criança, não desconfie disso, não diga para os pais assim, não crie expectativas de cura no coração de um pai, porque cientificamente a gente não tem cura, mas a gente sabe que o Senhor pode fazer todas as coisas. Sim. Né? E a nossa esperança está nele mesmo. Mas não crie expectativa, não diga que aquela criança não é lugar para ela ficar, como eu conheci uma mãe numa terapia uma vez que desceu com o filho pro prédio e a criança ficou ali tentando brincar, e eu não sei se ele começou a chorar, se aconteceu uma situação difícil, e aí um pai veio para ela e falou assim, aqui não é lugar do seu filho ficar. Então, não diga que ali não é lugar. O lugar deles é em todos os lugares. É no parque, é no ônibus, é na rua, é no mercado. Se você vê uma criança tendo alguma situação ali estranha, um choro, uma coisa que a mãe não está conseguindo conter e tal, talvez seja uma criança especial. Não levante conversas, não fique olhando, né? Não queira punir os pais, porque vem um peso muito grande sobre a gente, né? Responsabilidade sua, você não está cuidando direito. E às vezes você nem conhece a história, né? Justamente. Então não julgue. Muito boa todas essas informações aí que a Fabi trouxe. Tem participação aqui, não vai dar tempo da gente ler tudo, mas a Rai está comentando, Rai Luz, né, tá dizendo que Deus conceda a você, Fabi, saúde, força, sabedoria, porque ser mãe Amém. já não é fácil. Sim. Né? Uhum. E na condição do espectro autista ainda mais complicado, mas que Deus continue dando força. E o Jairo Pereira aqui de São Paulo, ele sugeriu, assim, na igreja dele tem pessoas com autismo, inclusive no domingo, 26 de março, o Guilherme, um jovem que tem autismo, se batizou. E aí ele comentou que foi uma bênção, que todos estão aprendendo sobre o assunto, e ele tem uma página no Instagram e no Facebook, ele mandou uma foto dele aqui com o pastor na igreja ontem, então assim, a gente vai tentar colocar aí os canais dele para quem quiser, né? E muito lindo ver esse trabalho, né, dessa inclusão. Fabi, tem alguma rede que você queira divulgar para os nossos ouvintes terem acesso para mais informações? Tem uma rede que eu sigo muito legal no Instagram que chama Autismo Legal. É de uma advogada, mãe de um autista, e lá ela coloca todas as questões legais e de direito, de acesso para os autistas. Então, chama Autismo Legal, procura no Instagram. É bem importante nós, pais e mães aí de crianças com autismo, conhecer essa rede. E eu queria divulgar também o trabalho da Aline Cariri, que é da Igreja Batista das Nações Unidas. Ela tem o Ministério Tesouro Azul, que é um ministério que trabalha com o acesso dessas crianças aos ministérios da igreja. Então, como você evangelizar, como você adequar, como você aproximar eles da igreja, receber eles na igreja, é muito legal. Ela vai nas igrejas dar palestras. E eles estão também no Instagram. Então, procura lá Tesouro Azul e bate um papo com a Aline Cariri, que com certeza ela vai estar disponível para te ajudar e a receber eles na sua igreja. Muito bom, a gente vai colocar disponível no nosso site todas essas redes aí que a Fabi falou. E o tema de hoje foi autismo pelo olhar de uma mãe, relacionado ao Dia da Conscientização do Autismo. A entrevista foi com Fabiana Silva, que é mãe da Helena, e ela veio aqui, bem como ela falou, né, como mãe, também coordenadora do Mulheres de Esperança aqui no Brasil. Fabi, foi um prazer falar com você, foi uma entrevista emocionante e de muito esclarecimento. Obrigada pela oportunidade, um beijo bem especial, um abraço bem apertado a todos os pais aí de crianças autistas. Muito bom, e a entrevista vai ficar salva, não é, Fábio? Vai, já tem gente querendo saber. A Núbia falou que chegou na metade, quer ouvir a entrevista na íntegra. Vai estar salvo lá no site, nas plataformas digitais, tá, Núbia? Então ouça e compartilhe. Compartilhe, isso mesmo. Fique por dentro de segunda a sexta. Das 8 às 9 da manhã, ao vivo, não perca. E a gente vai ficando por aqui, não é, Fábio? Um abraço pra todos. Gente, amanhã, se Deus quiser, eu volto a partir das 3 da madrugada. A Renata já tá por aqui, já passou, já voltou, já passou de novo. Já vai entrar no ar daqui a pouquinho, vai até as 2 da tarde. Estamos liberando, Rei. Já a gente sai. Renata. Um abraço pra todos, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.